Olá, Capricórnios! Seja bem-vindo, bem-vinda, queridas capricornianas, ao Diamante das Estrelas. Para quem não me conhece, eu sou a Fabielle Correia, taróloga e psicoterapeuta também. Quero convidar todos, a todas, a chegarem aqui mais pertinho, se conectarem com esse momento e acolherem somente o que ressoar com a trajetória de vocês, com a história de cada um. É uma leitura coletiva, portanto, pode não ressoar com todo mundo, né? Então, vamos começar aqui a sua leitura, pegando aqui o tarô das estrelas, que vocês sabem, eu adoro. E vamos ver aqui o que elas têm, né, para os queridos capricornianos, queridas capricornianas, esse signo maravilhoso que eu adoro, tem muito a nos ensinar, né? Vamos lá então, o que nós temos hoje para os queridos e queridas do signo de Capricórnio. Opa, caíram duas cartinhas aqui e eu já gostei, já falo logo. A roda da fortuna, a estrela, mais uma cartinha. Tô abrindo aqui a mesa com arcanos maiores, né? E aí nós vamos, então, olha só, Capricórnio, gente, que abertura de leitura mais incrível. A gente tem aqui no centro da mesa a estrela, a roda da fortuna e o louco. Tudo a ver, tá? Já vou explicar por quê. Então, aqui, ó, só para vocês sentirem a vibe, tá? Já chego aqui nessa querida estrela que traz já toda uma energia maravilhosa aqui pra gente. E não é diferente o louco, muito menos a roda da fortuna. Mas agora eu quero falar para vocês do que tá ressoando mais aqui. Alguns de vocês passando aí por uma mudança, né? Uma virada, algo de repente aconteceu e colocou vocês em outro caminho, algo que vocês nem estavam esperando. Para alguns, com certeza, está acontecendo isso, vem acontecendo isso, né? Talvez muito recentemente algo aconteceu e colocou vocês em novos planos. Planos que talvez vocês não estivessem assim tão preparados, né? Enfim, ou estavam, mas achavam assim, não, mas vai demorar, e de repente, pum, aconteceu, e vocês, uou, temos que acolher, né, essas mudanças que o universo traz e que não estão no nosso controle. Eu acredito que para a grande maioria aqui, foi o que aconteceu, né? Vocês acolheram essa virada, essa mudança, enfim, esse novo. A roda da fortuna, ela não pede licença. Quando ela vem, é porque realmente alguma coisa precisa acontecer e dar aquela reorganizada na nossa vida, querendo a gente ou não. Quer dizer, a gente sempre pode não querer, né? Pegar aquela situação inovadora que acontece, no caso aqui, para a maioria já aconteceu. É um direito nosso, é um livre-arbítrio, mas normalmente quando essas mudanças vêm, né, guiadas por essa roda da fortuna, é porque são coisas mesmo que valem a pena, sabe? Tira a gente um pouco daquele lugar já monótono, que não estava tão vibrante. Então, óbvio, requer coragem, requer que a pessoa seja audaciosa, né? Mas é isso, gente, vale a pena, principalmente com a carta da estrela aqui, dizendo para vocês, vão com fé, vão com esperança, vão com força interior, porque eu estou com vocês, guiando, iluminando o caminho, trazendo essa tranquilidade de que tá tudo bem, seja como for, tá tudo bem, ajam com coragem. Aí vem aqui a energia do louco. O louco para mim, assim, é uma carta incrível, porque ele diz pra gente assim, ó, zerou a vida, conseguiu já cumprir uma série de coisas legais,
ou não, para alguns uma trajetória mais difícil, para outros aquele momento né, de que a gente às vezes tem que viver algo que nem queria tanto, mas por ser responsável, por ter que dar conta, né, ainda mais capricorniano, super responsável, por ter que dar conta de muitas responsabilidades, às vezes acabaram abrindo mão dos sonhos, aqueles planos assim mais motivadores, sabe, que tem mais a ver com a essência. Então aquilo às vezes ficou para trás. E nisso foi trabalhando e vem a roda da fortuna, traz uma mudança, e essa mudança é muito positiva. Então muitos de vocês já começaram a trilhar. A mensagem aqui é clara: segue esse caminho, segue com entusiasmo, sem ficar racionalizando muito, vai com entusiasmo, vai com a energia de um principiante, de um jovem, vai com a energia de quem tem curiosidade, por mais que às vezes, quando a gente começa uma trajetória nova, às vezes a gente não tem conhecimento de tudo, não sabe onde vai dar. Então, ao invés de fazer disso um problema, faça disso um ponto de estímulo, sabe? De curiosidade, de falar, não sei, isso que é o barato da situação. Porque o louco é o cara, né? Tô falando de energia, não tô falando de gênero. É aquela pessoa que coloca uma mochila nas costas e vai com um mapinha na mão, né? No celular, enfim, mas sem saber muito como é. O que motiva é a curiosidade. Então, se você conseguir pegar essa energia do louco, você vai ter aí uma boa caminhada. O louco é a chamada à aventura, né? Para quem gosta de cinema, roteiro, no storytelling tem isso, né? O momento em que o protagonista é chamado à aventura, que ele não sabe muito bem como vai ser, mas meio que tem que ir. E é um pouco isso aqui, né? A roda da fortuna, ela traz uma possibilidade meio ali que te deixa sem muita alternativa a não ser aceitar. Aí você pode aceitar com má vontade ou com a energia do louco, que é essa energia de inovação, curiosidade, empolgação, coragem. Muito interessante. Eu vou clarificar aqui essa leitura. Esses arcanos maiores, eles são os arcanos que regem, né, toda a leitura. Então a energia vai ser sempre deles para cá, né? Sempre aqui já virou uma. Então, antes dessa roda girar, Capricorniano, pode ser que você estivesse descontente com a vida, né? Como se você não tivesse... Na verdade, como se você tivesse perdido alguma coisa, como algo que você queria muito não deu certo, aí parece que nada mais vai dar certo, nada vai ser como aquela situação, nada vai ser como aquela pessoa, nada vai ser como aquele trabalho que eu tinha e eu perdi. Mas aqui fala que não, isso é uma percepção de um emocional ferido, né? Alguma coisa aí que pode ter acontecido, que te deixou frustrado, frustrada. Mas olha, eu vou te falar, é uma percepção muito baseada nesse emocional ferido, porque tem uma coisa nova, sabe? Novinha em folha acontecendo aqui para você. Você tendo uma nova oportunidade, o louco vai no sentido do sol, ele é guiado pelo sol e pela estrela, porque o sol é o que está aqui na carta, né, na imagem, e você tem aqui na mesa a estrela, tá? Vou aceitar aqui todas as cartas que caíram. Então vamos lá. A gente tem aqui um momento que vocês a maioria aqui estava vivendo, alguns podem ainda estar saindo disso, tá? Que é um momento de frustração, um sentimento de que perdeu alguma coisa e que nada vai ser igual como antes, ou como aquela pessoa, como eu disse, né? Aquele trabalho, arrependimentos que podem
ou estavam tirando o seu sono, arrependimentos, algumas questões assim que traz um pouco de insônia. Tudo isso aqui claramente uma influência mental, excessos de pensamento, excessos de pensamento, tanto por parte emocional, né, alguma situação emocional muito poderosa aí do passado que alterou seus ânimos, quanto questões mentais, muito fluxo de ideias, pensamentos intrusivos, sabe? Em relação a algo que te trouxe esse sentimento de dor e muito arrependimento, talvez, né? Para cada um vai ser um tipo de situação, né? Mas adaptem, é equivalente, tá? Para alguns arrependimento, para outros culpa, talvez, né? O que está muito parecido, enfim. Saiam deste fluxo porque não te pertence. Gente, vocês nunca ouviram dizer que a mente mente? Então, assim, ó, se vocês estão se relacionando com um sentimento equivalente a culpa, arrependimento, pensa assim, ó. A culpa é relacionada a quê? De fato, eu tive responsabilidade no que aconteceu? Se eu tive, a gente precisa ter coragem de olhar e ver o que a gente pode fazer para resolver. Sabe, aquela coisa assim, se eu errei, eu quero consertar o erro, seja pedindo desculpa e reavendo os danos, né, enfim, mas na maioria das vezes, quando acontece um jogo assim, eu sinto que nem é uma culpa real, sabe, é uma ilusão aqui. Faz o teste. Você tem como pedir desculpa em relação à situação que aconteceu? Você tem como resolver o dano? Se você não tem, é porque às vezes está muito nesse lugar tóxico que a gente se sabe, fere às vezes com pensamentos que não são reais e que a gente vai alimentando. Por quê? É importante processar isso para seguir, porque tem um caminho, tem um novo tão iluminado aqui para você. Então, assim, gente, realmente, para quem dos relacionamentos aí, né? Porque para cada um vai ser uma coisa, tá lindo, tem coisa nova chegando, pessoas novas chegando. Para quem é trabalho, tá tudo muito lindo. Só tá pedindo assim, saia desse fluxo que tá mega baixo astral, não faz mais sentido, já passou, e segue pelo caminho das novas ideias. Você tem uma ideia aí, hein? Vamos combinar que você não começa do zero. O louco é a carta zero, né? Por isso que eu brinco, zerou a vida, hein? Orra, conseguiu coisas aqui inacreditáveis. Mas você não começa do zero. Você pode começar do zero o assunto, o tema, é algo novo para mim, mas você vai com toda a experiência, entende? Você vai com toda a bagagem de quem já trilhou um caminho anteriormente. Então, o que pede é que você use essa energia jovial, da curiosidade, da empolgação e materializa, manifesta essa ideia que você vem alimentando aí. Dê tempo ao tempo, se conecte com esse talento, essa vocação, esse algo que você tem aí. Se for uma relação para alguns, não force tanto, vai devagar, né? Como dizem, vai devagar, queira curtir o momento presente, sem criar muitas expectativas. Enfim, traga para você, adapte a situação, né, para a sua situação, mas lide com a tua questão aí, com o ânimo de um jovem. E para muitos aqui pode ser que seja um jovem ouvindo, é isso, não pese. Se for trabalho, não pese. Se for uma relação, não pese. A ideia aqui é deixar fluir, é você limpar esse emocional, esse mental e deixar fluir, ok? Então, assim,
Vamos ver se... Vou tirar mais umas cartinhas aqui do Tarot de Waite para ver se traz mais clareza, mas para mim tá bem claro aqui que vocês veem, né, desse passado, esse passado mais insatisfatório, parece, sabe? E confirmado aqui, ó, 7 de ouros. O 7 de ouros fala justamente disso, fala de eu fiz, mas o resultado não foi o que eu esperava. Então, talvez venha daí esse arrependimento de alguém que investiu muito em algo, né? Volto a lembrar, é uma leitura coletiva, então adaptem. Pode ser, investiu muito numa relação, acreditou muito numa relação, numa profissão, num negócio, enfim, e até teimou para conseguir, né, o que queria, mas quando conseguiu, não era o que você esperava. Então, talvez venha daí esse arrependimento, né? Mas não fique nesse sentimento, porque, gente, a gente está aqui para experimentar as coisas. Então, assim, nessa perspectiva não existe erro, sabe? Você pode estar frustrado, frustrada, ok, isso é humano, né? A gente acolhe, mas não arrependido, sabe? Porque o que você deve ter absorvido de experiência, sabe? De sabedoria, é muita coisa pelo que eu tô vendo aqui, sabe? E a gente só acertar na vida, a gente ganha conhecimento, mas a gente não se torna pessoas sábias. É o erro que nos torna sábios, sabe? Porque quando você erra, você não entra em contato apenas com o conhecimento específico. Você entra em contato com todos os sentimentos que você tem que processar por conta daquele erro. Todas as pessoas, tudo fica diferente quando a gente erra e tenta de novo. Eu acho que essa é a premissa da vida, sabe? É uma pena que a nossa sociedade tem um grau de... Eu considero hipocrisia, né? Você cria uma régua grande demais para dar conta, como se, eu me refiro ao erro, né? A gente erra porque não sabe, né? Eu prefiro entender dessa forma, né? Quem é que sabe que vai sofrer sei, pode ter também. Mas eu tô me referindo a esse erro que quando a gente erra por não saber, por não conhecer. Eu erro um caminho porque eu não conheço o caminho. Uma vez que eu, pronto, conheci, entendi, eu não erro mais, mas assim, tudo aquilo que eu vivi ao pegar o caminho errado é muito valioso. Quem já ouviu alguma história ou até mesmo viveu a situação de pegar um caminho errado e descobrir coisas muito legais, um comércio novo, uma pessoa, algo assim que foi tão interessante que às vezes aquele caminho errado se torna algo até, de repente assim, troco de caminho mesmo, assumo aquele outro caminho, pô, nem sabia que existia aquela possibilidade. Então, aqui é isso, é desapegar total desse sentimento de arrependimento, de, poxa, investir todas as energias, todas as minhas moedas em algo que não saiu como eu queria, mas fica com o que valeu, que é a tua experiência, porque agora você vai começar do zero e talvez você não vai fazer igual. Talvez você faça algo muito melhor do que aquela primeira tentativa, mesmo dando certo, entende? Mesmo que tivesse dado muito certo, talvez essa nova possibilidade agora seja muito, muito extraordinário. Porque é isso que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo você fazendo algo que você está se permitindo. Tipo, já que não deu certo daquele jeito, agora eu vou fazer algo que realmente vale a pena. Então, assim, gente, tá linda essa leitura. Eu espero realmente conseguir passar o que eu tô vendo aqui, porque é tão gostoso, sabe? Você vê
que existe tantas possibilidades iluminadas, abertas, e o que pode estar atrapalhando para alguns, tá? Porque tem algum grupo aí que já tá voando, mas, enfim, pode ser que tenha um grupo que ainda esteja aí amarradinho a esses sentimentos mais de arrependimento, culpa, insatisfação. Aqui para mim marca já passado, gente. Ou vocês estão apegados a essa situação do passado, ou para alguns já ficou no passado. Então, vamos lá, escolha o seu lado e vai. De qualquer maneira, não fique nesse lugar, porque não vale a pena, já passou e você ganhou muita coisa com isso. Olha aqui, eu tô tirando uma carta agora do oráculo da benzedeira, que vem contribuir com tudo isso que a gente está lendo, analisando aqui, falando do silêncio. Então, de repente, para você conseguir, né, esse novo momento, essa nova vivência, silêncio. Permita-se apenas sentir e ouvir, tá? Então, fica a dica aí, quem sabe essa seja a chave, né, para você que tá ainda precisando de um empurrãozinho para pegar essa estrada novinha em folha aqui, essa nova jornada, esse novo desafio com mais alegria, tá? Trouxe uma novidade para quem gosta, quem não gosta, gente, tá ok, não tem problema nenhum, mas é que eu considero até uma ferramenta também para nos ajudar a encontrar essa energia para limpar o que está nos segurando de ser felizes, tá? Que são os chakras. Eu tenho aqui as cartinhas dos 7 principais chakras, então para quem não conhece muito desse tema, os chakras são vórtices de energia localizado, né, na extensão do nosso corpo, mas não no nosso corpo físico, a gente não vê, embora alguns consigam ver, e hoje em dia já existe até foto, né, que dá para mostrar isso, mas o fato é que os chakras são vórtices energéticos localizados nos nossos corpos energéticos, tá? E quando a gente às vezes passa por algum momento de excesso, então um momento muito pesado emocionalmente, né? Às vezes até um luto, uma separação, algo que dá aquela derrubada, momentos assim que a gente se joga muito em algum vício, ou momentos em que a gente fica muito mental, muito, sabe? O que acontece? A gente desestabiliza, desarmoniza esses vórtices e eles vão ficando fraquinhos, e são eles que criam a energia que a gente precisa. Cada um dentro do seu setor, né? Então, nós temos os chakras superiores, né? Que começa pelo coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Aí nós temos os chakras inferiores, básico, sexual, plexo solar, enfim. Então, assim, dos 7 chakras, eu vou tirar uma carta para você. Se você se interessar, vale a pena investigar um pouco mais, porque realmente é uma ferramenta que, quando a gente coloca em harmonia, a gente vira uma potência, viu? Mais visão das coisas, mais clareza, mais criatividade, enfim. Aqui eu vou tirar apenas uma carta que eu vou intencionar que seja o chakra que mais precisa ser trabalhado nesse momento, e vou ler uma afirmação para te ajudar a mantrar isso, se conectar. E também vale muito a pena respirar nesse chakra, imaginando essa cor, né, a cor relativa ao chakra que nós vamos ver aqui, respirar nele. Por exemplo, se for o chakra cardíaco, você respira a cor verde, né? Imagina assim uma luz vindo do universo, acessando esse chakra, né, na cor verde, e aí você pode ir fazendo essas afirmações que eu vou passar. É uma forma de harmonizar o chakra, tá bom? Mas existem muitas outras, vale a pena aí uma investigação, tá? Para quem gosta, né? Eu gosto, eu acho que toda ferramenta
dar aquele empurrãozinho, porque não é fácil, né, gente? Tá aqui nesse planeta só para os fortes, vamos combinar, né? A gente não tem essas ferramentas aqui, não, eu acho assim, né? Não fica, fica mais fácil, tá? Vamos lá, então, concentrando aqui um pouquinho, qual é o chakra que os queridos e as queridas do signo de Capricórnio precisam harmonizar nesse momento. Vamos lá? E foi. Olha aqui, o chakra frontal. Então, vou pegar aqui no livrinho, chakra frontal. É o sexto chakra, tá? A cor é violeta. É uma cor muito interessante porque existe a chama violeta, que é um outro assunto, mas que a gente usa também para transmutar, tá? Então, quem tiver aí precisando transmutar essa tristeza, essa insatisfação, essa baixa vibração, olha aí, a cor é violeta. E nós vamos então para as afirmações, no caso aqui, eu vou ler para vocês. Anotem, se puderem, anotem nos comentários, que também fortalece o canal, mas você pode anotar onde você quiser. O importante agora é você se conectar com essa afirmação, ativando ela, escrevendo. Então vamos lá. Emano amor e gratidão, e estou cercado de saber infinito. Estou desperto, estou desperta. Vou ler mais uma vez. Emano amor e gratidão, e estou cercado de saber infinito. Estou desperto, estou desperta. É isso, queridos capricornianos, que lindo, sabe? Esse chakra é um chakra muito especial, é um chakra superior, alguns chamam de terceiro olho. Então, quando ele está harmonizado, a gente tem uma percepção mais clara das coisas, a gente fica com uma intuição mais forte, tudo fica mais claro, tá? Tudo fica mais leve, vale a pena. Valeu, meus queridos, queridas, obrigada por vocês estarem aqui e até a próxima.